Olá, graça e paz. Hoje veremos o oitavo e o 10º mandamento. O oitavo mandamento está em Gênesis, Êxodo 20, 15, e diz: não furtarás. E o 10º mandamento, não cobiçarás, está em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Temos aí, né, a finalização dos mandamentos com esse mandamento tão forte. Por detrás do termo não furtarás, a gente presume um direito do cidadão para uma propriedade particular, né? Eu tenho o direito de possuir coisas e o outro não deve roubar esse direito, né? É necessário, então, separar o que é de um do que é de outro, né? Nós precisamos ter esse cuidado desde pequeno, a gente falar com os filhos, com as crianças, né? A importância de saber que a gente não deve pegar as coisas dos outros sem pedir nem nada. Esse mandamento, não furtarás, inclui não apenas um roubo explícito de dinheiro ou propriedade, mas também todas as formas desonestas de engano, como, por exemplo, colar na escola. E aí nós estamos falando com crianças, com adolescentes, com jovens, né? O colar é algo mentiroso, que não podemos, e quantos de nós fazemos isso, né? Sonegar impostos é não roubar. O contrabando de mercadorias, trazer mercadorias sem pagar os impostos, trabalhar menos horas do que deveria ou combinado, cobrar mais do que deveria, tudo isso é roubo. Está dentro desse mandamento. Pagar menos do que o merecido para a pessoa, não é? Então, não pensemos no outro, porque a gente fala, não sou ladrão, né? Mas não pensemos no outro, pensemos em nós. O que nós temos feito que cabe dentro do não roubarás? E o outro mandamento é não cobiçarás. E aí nós vamos generalizar, né? Porque ele generaliza ali, ele dá bastante formas de não cobiçar, né? A casa, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, a servo, o boi, o jumento, né? Nem coisa alguma, né? A cobiça, é interessante que esse mandamento, que fecha os mandamentos, ele transforma o decálogo de um código civil, que ele seria, para uma lei moral. Por quê? Cobiçar. Cobiçar não é um ato, não é uma ação. Não dá para você processar a cobiça se alguém está cobiçando. Não, a pessoa não é presa porque cobiça, né? Porque cobiçar é um desejo do coração. Por isso que é uma lei moral. A cobiça é para o roubo como se fosse o nascer do desejo, né? Primeiro o cobiço, a gente falou de ficar na frente da vitrine e desejar. É a mesma coisa, a cobiça é isso. É como se nós estivéssemos na frente da vitrine, a um passo de roubar, né? Então, é para o roubo como nascer do desejo, como a raiva é para o assassinato. Primeiro eu fico irado, para depois eu assassinar. Quantas mulheres são mortas
anualmente aqui no Brasil, porque os ex-maridos não querem continuar casados, né? Nós temos muitos casos. E também quando nossos pensamentos lascivos para o adultério. É o primeiro passo. Quando você olha para alguém cobiçando a pessoa, você está com um passo para o adultério. Jesus já fala que já está adulterando. A gente pode comparar, então, a proibição da cobiça, veja bem, com o consumismo dos nossos dias. Porque você deseja, vai lá e compra, né? Jesus mandou que nós nos guardássemos da cobiça. Paulo nos chama, nos proclama a viver com simplicidade, com contentamento, com generosidade. E ele diz, pois é igual os israelitas no deserto, nós somos peregrinos aqui na terra. É preciso, nós estamos caminhando rumo à terra prometida e é preciso que nós levemos pouca bagagem. Isso me fez recordar das viagens que eu fiz com as minhas amigas. Gente, brasileiros já sabiam pelo tamanho das malas. Nós brasileiros somos muito, além de consumismo, né, a gente não é simples, a gente pensa, isso eu vou precisar, e vai colocando na mala. E as nossas malas eram pesadas, muitas vezes nós tínhamos que correr para um trem, às vezes não cabia no trem, era uma loucura. Então, é preciso nós aprendermos a sermos simples, a sermos econômicos. Os 10 mandamentos, fechando aqui, eles expressam claramente o amor a Deus, o amor a Deus e ao próximo, né? Eles expõem e condenam o nosso pecado. Eu quero ler para vocês Romanos 7,7, que vai falar sobre isso. Romanos 7,7 diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. E todo esse capítulo ele vai dizendo sobre isso, que os mandamentos foram importantes a lei foi importante para que eu me visse pecador. Vamos ver Gálatas, deixa eu ver, 3:24 diz assim, de maneira que a lei me serviu de aio. Aio era aquele escravo que conduzia a criança à escola, ao mestre, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que significa isso? A lei nos ajudou a nos vermos pecadores. Sem lei, não há pecado. Se não há uma regra de trânsito, você não está infringindo a lei. Sem lei, não há pecado. Então, se não houvesse a lei, a gente não ia se olhar e falar, nossa, eu não consigo, eu sou pecador. E a lei, então, serviu de condutor, de algo que nos levasse até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Se lembram que a gente falou de Abraão, da justificação por fé, que Jesus nos justifica, nos torna justos pela justiça dele, ele faz a justiça, ele leva os nossos pecados para a cruz
ele simbolicamente nos representa na cruz. É como se eu estivesse ido para a cruz por causa dos meus pecados, você tivesse ido para a cruz por causa dos seus pecados. E ele venceu a morte para que, nos representando também, dizendo, você também vai vencer a morte e vai ter o corpo transformado e ressurreto. O Evangelho, gente, é maravilhoso, porque foi um plano pensado por Deus desde a eternidade. A lei revela, então, que somos todos pecadores e que precisamos de Jesus para nos limpar, nos justificar, nos purificar e nos dar a vida eterna. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado pelo seu plano de sacrifício por cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, abre os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Liberta-nos dos pecados, nos justifique, e para que nós possamos caminhar junto a Ti, cada vez mais perto, Senhor, quero estar. Como diz aquela música linda, mais perto quero estar, Senhor, de Ti. Ainda que seja as dores que me levem a Ti. Que isso seja verdadeiro, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?